So we finished the line of the Millerites. Então, nós terminamos a linha milerita. I was surprised. I didn't think it would take 2 weeks. Eu estou surpreendido porque eu não achei que ia demorar 2 semanas. But that's good. I think we did it fairly thoroughly. Mas isso é bom porque eu acho que nós passamos por isso ponto por ponto. And the purpose of this school is to try to learn how to go to the Levites. E o propósito dessas aulas é para aprender como ensinar os levitas. And I think everything we covered there you will have to cover with the Levites. E eu creio que tudo aquilo que nós mencionamos ou estudamos nessas aulas, nós precisamos ensinar para os levitas. So we would have had to do that line eventually anyway. Então, eventualmente, nós teríamos que fazer essa linha. It's just I wasn't going to do it first, but that's okay. Eu não ia fazer isso primeiro, mas tudo bem. So what I was thinking, Então, o que eu estava pensando, when we go to the Levites, quando nós vamos para os levitas, I can't imagine we would have to teach them everything that we've ever studied in 30 years. eu não consigo imaginar que nós precisamos ensinar tudo aquilo que nós estudamos durante 30 anos. There's been so many studies done. Existem vários estudos que foram feitos. I have a feeling, I'm not sure, but I have a feeling they're not even going to have to learn everything on Habakkuk's 2 Tables video series. E eu creio que eles não vão aprender tudo que está escrito nas 2 tábuas de Abacuque. After Elder Tess discovered this repeating pattern, Depois da anciã Tess ter descoberto esse padrão que se repete, and if you remember, she identifies Boston, Concord, Exeter, Test. se vocês lembrarem, ela identifica Boston, Concord, Exeter e o teste. And that this pattern repeats and repeats. E que esse padrão se repete. Now I've forgotten the dates. 1996, what's this one? Eu esquecia. 1990. 91, thank you. I forgot. So then we have to start again here. Boston, Concord, Exeter. Então nós Test. começamos de novo assim: Boston, Concord, Exeter e o teste. And then we would have 14, 29. So my thought Então o meu pensamento is that if this is the test, é que se isso é o teste where's my next test? And this is the test, e aqui é um teste and this is the test, e aqui temos um teste, then it would be for the Levites as well. seria também para os levitas. These are the testing messages. Essas são as mensagens de teste. And the doctrines that we line up at these waymarks E as doutrinas que nós alinhamos com esses marcos would be their syllabus, so to speak. Would be their syllabus. How would you describe a syllabus? Formalization, really. It's what they're going to be tested on. Ok. Seria a mensagem pela qual eles vão ser testados. So a syllabus is the set of doctrines that you will be tested on. Então, seria as doutrinas no qual eles vão ser testados. So that was my thought, is to present these doctrines, Então, o meu pensamento era apresentar essas doutrinas, but using parable methodology. mas usando a metodologia de parábolas. So what doctrine did Elder Jeff start to study in 1989? Então, qual foi a doutrina que o ancião Jeff começou a estudar em 1989? We'll do this quickly. Yes. Linhas de reforma, So this was line upon line, or the repeat of history. linha sobre linha ou a repetição da história. And then in 1991 he started to study Daniel 11, 40 to 45. E depois, a partir de 1991, ele começa a estudar Daniel 11, de 40 a 45. He can remember that because he was challenged at a camp meeting
to study that. Ele lembra disso porque ele foi desafiado numa campal a estudar isso. And he mentioned several times that the camp meeting was in 1991. E ele menciona várias vezes que essa campal foi em 1991. I never give myself enough space. So this is Time of the End magazine, the formalization. Aqui seria a formalização da mensagem com a revista Tempo do Fim. Islam and 9/11. O Islã no 11 de setembro. This is when the 2520 was most comprehensively taught by Elder Parminda. E aqui foi quando os 25-20 foram maiormente ensinados pelo ancião Parminda. This was his 20 or so hour video series on the 2520. É uma série que ele tem de 20 e poucas horas em relação aos 25-20. And then 2012 was the prediction of 126. E o ano 2012 foi a predição do 126. And then fractals. Depois nós temos as fractais. Ezra 7:9. Temos Esdras 7:9, They were developed in 2014. que foi desenvolvida em 2014. I think that's all from there. Now 2016 is our increase of knowledge because Elder Tess started to study the Midnight Cry message. Então, 2016 seria o nosso aumento de conhecimento, porque a anciã Tess começou a estudar essa mensagem do clamor da meia-noite. But the movement, all the people in the movement didn't realize this. Mas as pessoas no movimento não se deram conta disso. So I'm going to put Raphia and Panium here. Então eu vou colocar Raphia e Panium aqui. That was the repeat of Daniel 11. Porque isso foi a repetição de Daniel 11. The repeat of Daniel 11 and the discovery of Raphia and Panium É a repetição de Daniel 11 e o descobrimento de Raphia e Panium was in 2016. foi em 2016. And then in 2018 is our Midnight Cry message. Depois, em 2018, nós temos a nossa mensagem do clamor da meia-noite. And then this is where we're tested on that Midnight Cry message. E aqui é onde nós somos testados com essa mensagem do clamor da meia-noite. So it's just my personal opinion. Então, é minha opinião pessoal, But I think if we can present that to these Levites, mas eu creio que se nós apresentarmos isso para os levitas, then I'm thinking that might just be enough. eu creio que isso seja suficiente. And now that we know that parable teaching is our methodology, E agora que nós sabemos que o ensino por parábolas é a nossa metodologia, if we can go back over these doctrines and use parable methodology, that's the best way to do it. se nós pudermos voltar atrás e olhar e usar a metodologia de parábola, seria a melhor forma de ensinar. I don't think it's as easy as an Adventist comes to you and says they're interested. Eu não creio que seja tão simples como um adventista vindo até você e dizer que eles estão interessados nessa mensagem. And then you just give them the magazine prophetic timelines. E você apenas entrega a revista das tempo profético? Das linhas proféticas. Obrigada. It was written around 1989, Foi escrito por volta de 1989 and say just read that. e a gente diria, leia isso. Or you can't really just give them Time of the End magazine Também não podemos apenas dar a revista do tempo do fim. and some things have changed, Algumas coisas mudaram and we've realized that we could tweak some of those doctrines. e nós nos demos conta que nós podemos alterar um pouco essas doutrinas. It's not so easy just to point people to videos. Então não é assim tão fácil apontar as pessoas apenas para os vídeos. If they're mildly interested in the 2520, Se eles estão maiormente interessados nos 25-20 and you say just go and watch that 20-hour series, um pouco interessados nos 25-20 e você recomenda que eles vão assistir a série de 20 horas. you're probably going to lose them at some point in that series. Então, provavelmente, você vai perdê-los em algum ponto enquanto eles assistem a série. So that's my kind of syllabus for this trimester. Então, essa seria a minha ementa para esse trimestre. So we'll start with line upon line then.
Então, nós vamos começar com linha sobre linha. There's another way of teaching which I'm personally not favorable to, Existe uma outra forma de ensinar que não é minha favorita. and that's just standing at the front for an hour E isso seria estar aqui na frente durante 1 hora and just reading quote after quote after quote, e ler citação após citação, which proves your point. que prova o seu ponto. I think the beauty in this message is that it's done on a whiteboard Eu creio que a beleza dessa mensagem é porque ela é feita num quadro branco and that we draw lines and we show the beauty of the how things line up. e é porque nós fazemos as linhas no quadro e conseguimos mostrar a beleza de como as coisas se alinham. How things line up so perfectly. Como as coisas se alinham de forma tão perfeita. So we'll start our first class then. Então, nós vamos começar agora com a nossa primeira aula. I'll leave this up for a couple more minutes, then I'll wipe it off so I can use the board. E eu vou deixar isso escrito no quadro há alguns minutos e depois eu vou apagar, só para que vocês possam anotar. Okay, so at least for my suggestion, Então, a minha sugestão, you would want to show your Adventist você iria querer mostrar que você é adventista how powerful these lines are. e quão poderosas essas linhas são. I mean, you want to get their attention straight away. Você de imediato quer atrair a atenção dessas pessoas. So if you can show them a really simple line, Então, se você consegue mostrar uma linha simples, which is really impressive, que é realmente impressionante, you might have their interest talvez você consiga ter o seu interesse, rather than just trying to prove line upon line by reading quote after quote. em vez de tentar provar linha sobre linha, lendo citação após citação. So anytime you do line upon line, you're doing parable methodology. Então, qualquer hora que você faça linha sobre linha, você já está fazendo metodologia de parábolas. So I would point that out from the beginning and get them used to that term. Então, eu iria apontar isso desde o início e acostumá-los com esse termo. And of course, line upon line is a repeat of history. E claro que linha sobre linha é uma repetição de história. So we're going to look at 3 lines today. Então, hoje nós vamos olhar para 3 linhas. And this is also the triple application of prophecy. E essa também seria a tríplice aplicação de profecia. Can anyone explain to me what the triple application of prophecy is? Será que alguém consegue explicar para mim o que é a tríplice aplicação de profecia? Do you know? Você sabe? Go ahead. Cuando nosotros no temos uma informação, por exemplo, no Apocalipse não fala do terceiro ai. For instance, when we don't have information, like in Revelation, it doesn't speak of the third woe. Nós fazemos uso dos 2 primeiros ais para predecir ou para entender como será o terceiro. So we would use the 2 first woes to predict or describe how the third woe would be. Exactly. So there's no information in the surface text. Então, seria não ter informação na superfície do texto. And so you have to add in that information by using parable methodology. E nós teríamos que adicionar essa informação usando a metodologia de parábolas. So you take the characteristics of the first entity, Então, nós pegamos as características da primeira entidade, whether it's the first woe or ancient Babylon or ancient Israel, seria, por exemplo, o primeiro ai, ou Israel antigo, Babilônia antiga. or it might be World War I, for example. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. And then you combine them with the characteristics of the second entity. Depois vamos combinar isso com as entidades, com a segunda entidade. So you might take the First and Second World War, Então, nós poderíamos pegar na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, combine those characteristics to find out what the Third World War looks like. juntar as suas características e ver com o que se parece a Terceira Guerra Mundial.
Or you might take Israel, the man. Ou nós poderíamos pegar em Israel, o homem, He was the first Israel. seria o primeiro Israel, Combine it with the characteristics of ancient Israel, the people, the nation. e combinar isso com o Israel antigo, que seria as pessoas ou a nação. And then you'll find out the characteristics of modern Israel. Depois nós iríamos descobrir as características de Israel moderno. And as you said, you can do that with the first and second woes as well. Como você mencionou, nós podemos fazer isso também com o primeiro e segundo ai. And also you can take the first Elijah. Poderíamos também pegar no primeiro Elias, Is that Malachi? In the book of Malachi. do livro de Malaquias, Combine it with the second Elijah, which is John the Baptist. combinar com o segundo Elias, que seria João Batista, And discover the characteristics of the third Elijah. e descobrir as características do terceiro Elias. So this kind of repeat of history or line upon line Então, esse tipo de repetição de história ou linha sobre linha is based upon many witnesses. está baseado em várias testemunhas. En Malaquías habla sobre Juan el Bautista. Es una profecía que nos habla sobre Juan el Bautista. El primer Elías sería el primer Elías literal. Primeiro dia literal. Primer Elías literal. O primeiro Elias. So, in Malachi it speaks about John the Baptist, and it would represent the first Elijah, literally. O sea, ese primero representa Yes, el sorry, Elías literal. you're right. Eso. Y So- el segundo a Malaquías. I So the understand. first one will represent John the Baptist, literally. So you're right. Sorry, I worded that wrongly. Então, eu creio que eu tenha mencionado isso de forma errada. But suffice to say that the first Elijah was Elijah himself. Mas o primeiro Elias foi Elias em si. And the second Elijah is John the Baptist. O segundo Elias é João Batista. And if you combine their characteristics, you find who is the third Elijah. E se nós combinarmos as suas características, então descobrimos quem é o terceiro Elias. Just so I know where we all are, Então, para que eu saiba onde todos estamos, has everyone done the three Elijahs study before? será que todos já estudaram sobre os três Elias? Have you done the three Elijahs? Você já fez esse estudo? Oh, good. As we go back, far into our history, the studies are very basic. Então, ao voltarmos para trás na nossa história, esses estudos se tornam básicos. So if you had, if you knew all this really well already, Se vocês já soubessem isso bem, I was wondering if my classes might be a little bit redundant. eu estava me questionando se talvez as minhas aulas fossem um pouco redundantes. So I'm glad you're not too familiar with this. And then, Então, eu estou feliz que vocês não estão tão familiarizados com isso. okay, any questions or anything? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Are you finished with the? He's not finished. We'll wait. Podemos apagar? Finished? Okay. Okay, so this first line that we'll show, Então, essa primeira linha que nós vamos mostrar, you can call it Christ and Antichrist. podemos chamá-la de Cristo e Anticristo. So, the subject of the Antichrist Então, o assunto do Anticristo in the Bible is not so easily explained as we would think. O assunto de Cristo e Anticristo na Bíblia não é tão simplesmente explicado como a gente imagina. I know for Adventist, Ellen White just gives it to you on a plate. Eu creio que, como adventista, a Ellen White apenas dá isso numa bandeja, num prato. And she just says it's the papacy. E ela diz que seria o papado. And so we'll be able to start with Adventists on a common ground. Então, nós poderíamos começar com adventistas de forma básica We'll show how you can prove the identity of the Antichrist using line upon line. e provar como nós poderíamos provar o Anticristo usando linha sobre linha, rather than just using proof texting or a thus saith the Lord. em vez de usar assim diz um Senhor, um texto prova. Because you can go through the characteristics of the Antichrist in the Bible as Ellen White does, Porque nós poderíamos ver as características do Anticristo na Bíblia, como Ellen White faz, and you can say, look, it ruled for 1,260 years.
Poderíamos dizer, olhem, eles governaram durante 1260 anos, It plucked up 3 horns. tiraram 3 chifres, It spoke great words against the Most High. e falaram palavras contra o Altíssimo, And it persecuted the saints. perseguiram os santos, But there are other Protestants, mas existem outros protestantes, and of course Catholics, e claro, católicos, that dispute that interpretation, que disputam essa interpretação. and they can argue with those assertions. E eles podem argumentar com essas questões And then try to fit a different power into that description, e tentar encaixar um poder diferente na descrição. like Islam or something like that. Por exemplo, o Islã ou algo semelhante. But if you present it this way, I think it's very, very powerful. Mas se nós apresentamos dessa forma, eu creio que seja realmente muito poderoso. So if you don't know who the Antichrist is, Então, se nós não sabemos quem é o anticristo, then you would have to compare and contrast its polar opposite. então você teria que comparar e contrastar o polo oposto. So you take an oposto. entity that you do have information on, Então, nós pegamos na entidade da qual nós já temos a informação, that is the polar opposite to the Antichrist, que seria o polo oposto do anticristo, and so that would be Christ. e isso seria Cristo. How many do we have? 1, 2, 3. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So at the beginning of any timeline, Então, no início de qualquer linha de reforma, what does it always begin with? com o que sempre começa a linha? Time of the end. The word of Christ. O nascimento de Cristo. The birth of Christ. So this is his birth, Então, aqui seria o nascimento de Cristo. and this is 4 BC. Seria o ano 4 antes de Cristo. Okay, and then I always do my lines too small. And then the next waymark, Próximo marco 7 AD. 27. seria o ano 27. And that's where he's empowered. E aqui é onde é fortalecida a mensagem. And so in this time here, this was 30 years of preparation. Aqui nós vemos 30 anos de preparação. And that's 30 years. Isso seria 30 anos. And then the next waymark, Depois o próximo marco the cross, I'm going to make this bigger. seria a cruz. Next waymark is the cross, Próximo marco é a cruz, 31 AD. no ano 31. And then I'm going to put the resurrection here. Depois eu vou colocar aqui a ressurreição. And the ascension. E a ascensão. The resurrection, the ascension. And then I'm just going to fill these in because then you have the destruction of Jerusalem. Pois nós teríamos a destruição de Jerusalém. And then you have John on the Isle of Patmos. Depois temos João na ilha de Patmos. Okay, so
that line's not going to need much explanation. Então, isso não precisa de muita explicação. I'm sure Adventists will understand those waymarks. Eu creio que esses marcos os adventistas iriam entender. Just to note that you have 3.5 years here, Vou colocar que nós teríamos 3 anos e meio aqui. and then you do have another 3.5 on the other side. Depois, mais 3 anos e meio desse lado. Which goes to 34 AD, which isn't on this line. Que vai até o ano 34 depois de Cristo, que não está nessa linha. But it's just to note that you do have a 3.5 years and a 3.5 years. Mas é só para que a gente veja que nós temos 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. So this is the triple application of prophecy. Então, essa seria a aplicação tríplice de profecia. So our second line E a nossa segunda linha, Christ identifies himself with his people Cristo se identifica com o seu povo, and also with his word. também com a sua palavra. It says the word was made flesh. Diz que a palavra se tornou carne. So if we go to Revelation 11, E se formos para Apocalipse 11, and this is where we find the word isso é onde nós achamos a palavra, or the Bible. ou a Bíblia. And we can start to populate this line using that chapter. E podemos começar a preencher essa linha usando esse capítulo. So we're very familiar with this chapter, I'm sure. Então, nós estamos bastante familiarizados com esse capítulo. So I'm not going to go through it verse by verse. E eu não vou passar isso verso por verso. But if we look at verse 3, Mas se olharmos para o verso 3, this is where the Bible is empowered. é aqui que a Bíblia se fortalece. And I will give power unto my 2 witnesses. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Apocalipse 11, verso 3. So just as Jesus was empowered at his baptism, Então, da mesma forma que Jesus foi fortalecido no seu batismo, this is where the 2 witnesses are empowered. é aqui que as 2 testemunhas também são fortalecidas. So we don't have a first waymark for this line. Então, nós não temos um primeiro marco para essa linha. I'm guessing probably because E eu sugiro que é porque the birth of the Bible would be way off this scale. que o nascimento da Bíblia tenha sido bem antes, I suppose it would be back with Moses or something. talvez no tempo de Moisés. So we have verse 3 saying that the Bible was empowered, Então, no verso 3 nos diz que a Bíblia foi fortalecida and then they shall prophesy 1,260 years, e que eles profetizarão por 1260 dias, clothed in sackcloth. vestidas de saco. So you can see, you can note to your audience that 3.5 is 1,260. Então, nós poderíamos dizer para a nossa audiência que 3 anos e meio seriam os 1260. Do we know how to prove that 3.5 years can also symbolize 1,260? Será que vocês sabem provar como é que esses 3 anos e meio também representam os 1260? I'm sure we do, the times and dividing of time. Eu creio que a gente sabe que é tempos e metade de tempo. Okay. Anyone not know? Do you want me to? Alguém que não sabe quer que eu explique? Okay. And then if we go to verse 7, E se formos para o verso 7, it says that when they finish their testimony, diz: E quando acabarem o seu testemunho, that the beast will ascend out of the bottomless pit. a besta que sobe do abismo It shall make war with them lhes fará guerra and kill them. e os matará. What was that verse? 7. 7. So that's verse 7. When the word is described as being killed, Então aqui é o verso 7, onde a palavra é descrita como sendo morta. what event is the Bible talking about here? De que evento a Bíblia está falando aqui? Do you know, my brother? Você sabe? Or anyone? Ou alguém sabe?
Mohamed. A Bíblia como sendo morta? É, Ou he's A saying Bíblia. Mahomet? Mohammed, yeah. Muhammad. So Revelation 11. Então, Apocalipse 11. What's Revelation 11 about? What period of history? Qual é o período de história de Apocalipse 11? Até 1449, o otomano, o Mohamed, né? Mohamed, o profeta Mohamed. It speaks about the Ottoman Empire until 1449 would be the Mohammed. Are we in Revelation 11 or Revelation 9? Nós estamos em Apocalipse 11 ou 9? Am I wrong? I think we're getting 9 mixed up with 11. 9/11. Eu acho que vocês estão misturando Apocalipse 11 com Apocalipse 9. Does it speak about France? Yeah, so Revelation 11 is about the French Revolution Então, Apocalipse 11 fala da Revolução Francesa and how it was an anti-Christian movement. e como foi um movimento anticristão. If you remember, it was the French that took captive the Pope. Se vocês lembrarem, foram os franceses que levaram o Papa em cativeiro. It was Napoleon's general Berthier. Foi o general de Napoleão, Berthier. And then in the French Revolution, E depois, na Revolução Francesa, they revolted against the Bible and Christianity. eles se revoltam contra a Bíblia e contra o cristianismo. And Ellen White says it was an atheistic movement. E Ellen White diz que foi um movimento ateu. So they rejected the Bible, and verse 7 is talking about these anti-Christian laws that they passed. E eles então se revoltam contra a Bíblia e essas leis anticristãs que foram passadas. You can find all the information on these verses in the Great Controversy. E nós conseguimos achar toda a informação desses versos no Grande Conflito. So unless people have questions, I'm not actually going to go through that history verse by verse. Então, se ninguém tem alguma pergunta, eu não vou passar essa história verso por verso. Most of us probably know that already. Eu creio que a maior parte de nós já sabe essa história. I'll give you a reference in a second, though, for that chapter. Mas daqui a pouco eu vou dar uma referência para esse capítulo. Did you want to say something? Eu só queria clarificar que ali se estava falando sobre a França atea e sua guerra contra a Bíblia. I just wanted to clarify that it was there they were speaking about France and their war against the Bible, E que não estava falando sobre Mahomet. and that they were not speaking about Mohammed. Okay. So, so when you teach it, you'll have to go through all the characteristics. Então, quando vocês estiverem ensinando isso, vocês precisam passar por cada uma das características. Okay, then we've got verse 11 and 12, Depois nós temos os versos 11 e 12, where it says, when they're killed, their dead bodies lie in the street for 3.5 days. onde menciona que os seus corpos mortos iriam What does it? jazarão pelas ruas durante 3 dias. You can see that in verse. You can see the 3.5 days in verse 9. Dá para ver esses 3 dias e meio no verso 9 and 11. e 11. Então, Apocalipse 11, verso 9 e 11. And then in verse 12, Depois, no verso 12, actually, really, it's verse 11. ou na verdade, verso 11, It says, the Spirit of God enters into them, diz que o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles and they stood upon their feet. e puseram-se sobre seus pés. So they were resurrected. Então, eles ressuscitaram. Let's put the verse in. That's verse 11, isn't it? Yeah. Yeah. So we'll put that here. Então, vamos colocar aqui verso 11. Let's take this off. Right, it's there as well. So
Okay, so they're resurrected in verse 11, and then in verse 12, Então, eles ressuscitaram no verso 11 e depois no verso 12 it says they heard a great voice from heaven saying, "Come up hither." diz: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. And they ascended to heaven. E eles então subiram para o céu. So I'm going to give you just some references from the great controversy on those two waymarks. E eu vou dar algumas referências que são no grande conflito em relação a esses dois marcos. It's GC 287. É o grande conflito 287. And that whole chapter is about this E Revelation 11 chapter. todo esse capítulo é referente a Apocalipse 11. So it was in 1793 Então foi em 1973, 1793, that the decrees or the laws which abolished the Christian religion que os decretos ou as leis que aboliram a religião cristã and set aside the Bible passed the French Assembly. e que colocaram de lado a Bíblia passaram então à Assembleia Francesa. So these are these anti-Christian laws I mentioned, Então essas leis anticristãs são mencionadas, where the Bible is killed. onde matam a Bíblia. And then she says 3.5 years later, E ela depois diz que 3 anos e meio mais tarde, a resolution rescinding these decrees, uma resolução de reversing, reverter essas leis, thus granting toleration to the scriptures, sendo dando mais tolerância às escrituras, was adopted by the same body. foram adotadas pelo mesmo corpo. And then it goes on to say how after that period, E depois continua dizendo que depois desse período, when they ascended, quando eles ascenderam, how the Bible started to flourish. como a Bíblia começou a florescer. In 1804, the British and Foreign Bible Society was organized. Em 1804, a Sociedade Exterior Bíblica And various Bible foi societies, estabelecida. various Bible societies around the world were formed to promote the Bible. E várias sociedades bíblicas ao redor do mundo foram formadas para promover a Bíblia. And so here, these two witnesses, Então aqui essas duas testemunhas, she says the Old and the New Testament, ela diz o Novo e Velho Testamento are ascending now. estão agora ascendendo. That's the application she puts on it. Oh, sorry, yes. Em que ano começou a aparecer sociedades bíblicas? 1804. She's just asking when that Bible Society, what was the year? Okay. And then we have the destruction of Jerusalem Depois nós temos a destruição de Jerusalém, in verse 13. no verso 13. Let's read it. Vamos ler esse verso. At the same hour there was a great earthquake, E naquela mesma hora houve um grande terremoto and a 10th part of the city fell. e caiu a 10ª parte da cidade. So this is a city falling. Então aqui seria uma cidade caindo, This is 1/10 of a city. e esse seria a 10ª parte da cidade. So can anyone tell me what city this is and what's the 10th part? Então, alguém poderia me dizer que cidade é essa e qual é a 10ª parte? Right. A ver, si nosotros vamos a Daniel 7, está esta bestia con 10 cuernos. Esos 10 cuernos son 10 reinos. Os 10 chifres. Chifres. If we go to Daniel 7, we see the 10 horns. It would be the 7 kingdoms. 10 kingdoms. 10 reinos. horns, the 10 kingdoms. Seria uma Babilônia, então. Aqui se está falando sobre a grande Babilônia. So it would be Babylon. So here they would be mentioning Great Babylon. E se é a 10ª parte dessa cidade, não seria então a França mesma? And if it's the a tenth of the city, wouldn't it be France? Yeah, I think so. Eu creio que sim. So this is France falling here. Então aqui seria a queda da França.
which is one of the 10 horns que é um desses 10 chifres of Europe. um dos 10 chifres da Europa, europeus. And then in verse 15, Depois no verso 15, what's verse 15 talking about? de que fala o verso 15? What date do we say the seventh trumpet is? Que data nós dizemos que é essa sétima trombeta? What year would you put on that event? Que ano vocês colocariam nesse evento? Sétima trombeta. É 1698. Wouldn't it be 1798? So when was the seventh trumpet done sounding? Quando é que a sétima trombeta parou de soar? Does anyone know when the seventh trumpet ends? Será que alguém sabe quando termina a sétima trombeta? Segunda vinda. The second coming. It's meant to be the second coming. Let me just check something. Era suposto ser a segunda vinda. Let's just have a look. When was the sixth trumpet finished? Quando é que termina a sexta trombeta? It's okay. So the sixth trumpet goes up until 1844. 1844? Sexta trombeta. okay. The sixth trumpet. So the sixth trumpet goes up until 1844. Então a sexta trombeta vai até 1844. So actually, verse 15 is the beginning of the seventh angel sounding. Então o verso 15 seria o início do soar da voz do sétimo anjo. The seventh, what did you say? The seventh angel? Yeah. Do sétimo anjo. It's in verse 15. It says, "And the seventh angel sounded." No verso 15 diz que o sétimo anjo tocou sua trombeta, Saying, the kingdoms of this world are becoming kingdoms of our Lord. dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. So this is the beginning of the seventh trumpet. Então aqui é o início da sétima trombeta. So one of the ways we would show that the sixth trumpet goes up until 1844 Então uma das formas que nós mostraríamos que a sétima the sixth trumpet goes up until 1844 que a sexta trombeta vai até 1844 is William Foy. é através de William Foy. He was a faithful prophet of God, Ele foi um profeta fiel de Deus and he said something like, "I saw that the sixth angel hadn't done sounding." e ele diz algo como: eu vi que o sexto anjo ainda não parou de soar. And that basically it would go up until 1844. E que basicamente iria até 1844. But I think basically you can find these things in Uriah Smith's book. Mas eu creio que basicamente nós podemos encontrar essas coisas no livro de Uriah Smith. So okay, so this is when Jesus was meant to return after 1844. Então aqui seria quando Jesus deveria retornar depois de 1844. I don't really want to put second advent there. Eu não quero colocar a segunda advento aqui. We'll have a think about what to write. I'll say
So Jesus was meant to return after 1844. Então, Jesus deveria ter voltado depois de 1844. Okay. So we have Christ and his word. Então, temos Cristo e a sua palavra. And so now we want to find out who the Antichrist is. E agora queremos descobrir quem é o anticristo. I just need this space here. Okay, so this is the line of the Antichrist. Então, aqui nós temos a linha do anticristo. So if Jesus was born here, Então, se Jesus nasceu aqui, what would we put here? o que nós iríamos colocar aqui? We'd have to put the birth of the Antichrist. Deveríamos colocar o nascimento do anticristo. When would we say the Antichrist was born? What date would we think? E em que data nós diríamos que o anticristo nasceu? Anyone? (538) 538? 538. So what happens in 538? O que acontece em 538? Acontece a ascensão papal. The ascending of the papacy. It's ascending. So if it's ascending, then it's already been born. Então, se está ascendendo é porque já tinha nascido. So it's already a strong man, so to speak, Então, já é um homem forte, por And assim it's- dizer, already plucked up 3 horns. e já tinha arrancado 3 chifres. So it's not a newborn baby. Então, não é um recém-nascido. When is it first set up? Quando é que isso se estabelece primeiro? When is the daily taken away Quando é que o contínuo é tirado? and the abomination of desolation set up? E a abominação de Jerusalém. A desolação de Jerusalém. 508. 508. 508? Desolação assoladora. Quando foi estabelecida a desolação assoladora? Uh, 330? 18, sim, tá ali. 330. On the chart or the whiteboard? Quando a capital da Roma é mudada para Constantinopla, 330? em 330, Saying the capital is changed to Constantinople. Okay. Is that to do with the papacy? Constantino muda para Constantinopla e a religião católica começa a exercer as funções em Roma. So Constantine dies, and then in Constantinople, and then Rome starts to exercise their power. Is that the papacy? Será que isso é o papado? Is Constantinople the papacy? Será que Constantinopla tem a ver com o papado? Because if the daily is only taken away in 508, Se o contínuo é apenas removido no ano 508 the daily is paganism, e o contínuo sendo paganismo, the abomination of desolation is papalism, a desolação assoladora, abominação desoladora, so it means paganism would rule until 508, o paganismo então iria estar no poder até 508, and then when that's taken out of the way, the abomination of desolation is set up. e depois quando isso é removido, a desolação abominadora é colocada no lugar. Eu também entendo que se é uma contrafação, então também deve ter 30 anos de diferença. I believe that if it's a counterfeit, they would Contrafação da have, história de Cristo. in the history of Christ, they would have to have a 30-year period as well. Yeah. So if we put 508 there, Então, se nós colocássemos aqui 508, I don't think we can use Constantine as the birth of the papacy.
Eu não creio que a gente possa usar Constantino como nascimento do papado. I see why historically you might want to do that. Eu vejo por que historicamente você poderia fazer isso, I think the papacy called him the first pope. porque eu acho que o papado chama ele de primeiro papa, No, sorry, they say Peter is the first pope. ou dizem que Pedro é o primeiro papa. But if we go on the thought that this date here, 508 on the chart, Mas se nós formos para essa data de 508, que está aqui no diagrama, and it's also should be on that chart here, and it's also here, também está aqui nesse diagrama, the taking away of the daily, 508 BC, é remoção do contínuo no ano 508. and you'll find this in Daniel 12, Nós vamos achar isso em Daniel 12, 11 to 12. que seria Daniel 12, do 11 ao 12. So I think we know those time prophecies, Eu creio que a gente conhece essas profecias de tempo, but that places 508 as the birth of the papacy. mas isso seria 508 como nascimento do papado. The papacy couldn't really do anything until paganism was taken out of the way. O papado não consegue fazer nada até que o paganismo fosse removido. You might get some Adventists saying that the daily is not paganism. Talvez alguns adventistas digam que o contínuo não é o paganismo, When you're teaching this way, Mark, mas quando ensinando esse marco, so if you use early writings 74 to 75, se nós usamos primeiros escritos 74 e 75, Ellen White says, Ellen White diz: then I saw in relation to the daily, eu vi em relação ao contínuo the word sacrifice was supplied by man's wisdom, que essa palavra sacrifício foi colocado pelo a própria sabedoria do homem, it doesn't belong there. não pertence aqui. And she says, the Lord gave the correct view of the daily Ela diz que o Senhor deu o entendimento correto do contínuo to those who gave the judgment hour cry. para aqueles que deram a mensagem do clamor, da mensagem do juízo. When they were united before 1844, Quando eles se uniram antes de 1844, nearly all were united on the correct view of the daily. estando eles quase unidos no entendimento correto do contínuo. So before 1844 is this chart, the 1843 chart. Então, antes de 1844, nós temos esse diagrama, que é de 1843. And here it says that 508 E aqui diz que em 508 is the taking away of the daily sacrifice, Daniel 12, 11 and 12. é removido o sacrifício contínuo de Daniel 12, 11 e 12. So she's saying this is the correct view of the daily. E ela diz então que essa é a visão correta do contínuo. 508 when paganism was taken away. 508 quando é removido o paganismo. And that was a key text for William Miller as well, by the way. E isso também foi um texto-chave para Guilherme Miller. Okay, so we have 508. Então nós temos 508. And then when is the papacy empowered? Quando é que o papado então é fortalecido? When does it rule the world supremely? E quando vai reinar o mundo de forma suprema? Go ahead. Agora sim, 538. Now it would be 538. 538. Oh, sorry, I put BC there. That was a test for you all. Look, and you failed. Isso era um teste para todos vocês e vocês falharam. Ele escreveu errado aqui. The chances are I said 508 BC as well, so if I did, I'll correct myself. It's A chance é que eu tenha dito 508 antes de Cristo também. Se eu disse isso, This is 508 estava errado. AD, I apologize. Aqui seria 508 depois de Cristo. So what date did we put here? Então, que data nós colocamos aqui? Did someone say already? 538. Okay, so you have your 30 years preparation here as well, Então, aqui temos os 30 anos de preparo também, which lines up with
Christ's 30 years of preparation. que se alinha com os 30 anos de preparação de Cristo. And this is when all three horns are plucked up and the papacy can rule the known world supremely. E isso é onde os 3 chifres são arrancados e agora o papado pode governar de forma suprema. And then when does the papacy receive a deadly wound? E depois, quando é que o papado recebe a sua ferida mortal? My sister? When does the papacy receive a deadly wound? Quando é que o papado recebe a ferida mortal? Do you know what year? Você lembra em que ano? Anyone else? Mais alguém? 798. 1798. So 1798, the Pope is taken captive Então, em 1798, o Papa é levado em cativeiro. and the papacy receives a deadly wound. O papado recebe a ferida mortal. How many years in between 538 and 1798? Quantos anos nós temos entre 538 e 1798? We all know this. That's the 1260. Seria os 1260. So it's starting to line up very well. You have 30 and then 1260 or 3.5. Então, isso começa por se alinhar muito bem. Nós temos os 30 anos, temos os 1260 anos, So os 3 anos e meio. in Christ's line, it's literal 3.5 years. Então, na linha de Cristo é literalmente 3 anos e meio. And it's so very often in this pattern, when you get down to this line, it's symbolic. E várias vezes com esse padrão, quando nós chegamos nessa linha, isso se torna simbólico. 1260 years is a symbolic 3.5 years. Os 1260 são os 3 anos e meio simbólicos. And then the deadly wound is healed. Depois a ferida mortal é curada. Sorry. Yeah. Not to be redundant, but maybe some people want to be reminded that 3.5 years is 2,260 days. So should we go through that? Yeah. So Então, let me just translate. Então, talvez seria bom relembrar que os 3 anos e meio são os 1260. in the book of Yes. Daniel, it talks about this period No livro de Daniel fala sobre esse período de tempo as a time, times, and dividing of time. como tempos de tempos e metade de um tempo. Is that Daniel 7? 7:25. Thank you. Daniel 7:25. Daniel 7:25. So Ellen White talks about the time, times, and dividing of time. Então, Ellen White fala de tempo. Deixa eu ver aqui como está certo. Tempo, tempos e metade de um tempo. And she says it's 1 year. A time is a year. Ela diz que um tempo é um ano. And so she's saying it's a year, 2 years, and half a year, Então, ela diz que é um ano, 2 anos e metade de um ano. which is a time, times, and dividing of time. Que é tempo, tempos e metade de um tempo. And then she says we multiply those 3.5 years by 360, Ela diz que nós multiplicamos isso por 360, which we've done before, que nós já fizemos antes, and it equals 1260. e iria dar 1260. Do you want me to write that equation on the board? Vocês querem que eu escreva essa conta no quadro? Do we already know that? Ou já sabemos isso? Okay, we already know that. So we're up to the deadly wound is healed. Então, nós chegamos até o ponto que a ferida mortal é curada. And then once the deadly wound is healed, it ascends to the throne of the world. Depois, uma vez que a ferida mortal é curada, ela ascende até o trono do mundo. Okay, when the eighth kingdom of Revelation 17 is in power. Quando o 8º reino de Apocalipse está no poder. Yo quería contribuir
sobre o entendimiento 2260, 3 años y medio, 42 meses. So I want to contribute with when we speak about the 1260 in regards to the 3.5 years and the 42 months. Y siendo a mesma coisa que o tempos e a metade de tempo. Being the same thing of time, times, and half a time. No mesmo capítulo de Apocalipse 11, In the same chapter of Revelation 11, no verso 2, ele fala que o átrio foi dado para os gentios por, it says that the courtyard was given to the Gentiles por 42 meses. for 42 months. No versículo 3 repite y amplía esos 42 meses, mas esta vez como 1260 días. And in verse 3, it enlarges this information and it speaks about the 1260 days. E depois, no verso 11 And Y- then in verse 11 e no verso 9 fala sobre os 3 anos e meio. and verse 9 speaks about the 3.5 years. E se nós vamos para Daniel 7, nós podemos entender que são a mesma coisa que tempos e a metade de tempo. And if we go to Daniel 7, we can understand it's a time, times, and half a time. That's right. So, yep. So we're going to need to explain all of that to Adventists when we're teaching this. Então, nós vamos precisar ensinar tudo isso para os adventistas. So this is when the world wanders after the beast. Então, isso é quando The whole world wanders after the beast. The whole é world quando follows the todo beast. o mundo segue a besta. And then what happens next? E depois o que acontece? So then it's Babylon falls. Depois temos a queda de Babilônia. Babylon is fallen, is fallen. Babilônia caiu, caiu. So this is the fall of a city, the fall of a city, the fall of a city. Então é a queda da cidade, a queda da cidade. I don't think you would teach this at this stage, Eu não creio que vocês vão ensinar isso nesse ponto, but just for you guys here, mas só para vocês que estão aqui. Europe can also be shown to be Babylon. A Europa também pode ser mostrada como sendo a Babilônia. These 10 horns here, Esses 10 chifres aqui, they can be shown to be Babylon using geography podemos mostrar isso sendo Babilônia usando a geografia. and parable methodology together. E também junto com a metodologia de parábolas. It's a separate study, Há um estudo separado, but you could say here that 1/10 of Babylon is fallen. mas poderíamos dizer aqui que a 10ª parte de Babilônia caiu. So you have that parallel there. Então teríamos aqui esse paralelo. And then of course you have the second advent, Pois claro, nós teríamos o segundo advento, which is the end of the Antichrist. que é o fim do anticristo He's destroyed by the brightness of his coming. e é destruído pela glória da sua vinda. So the pattern is Antichrist. self-explanatory. Então, o padrão em si já se explica por si mesmo. Let me just verify this waymark here. Let me just give you a reference for this waymark here. Então, eu vou dar uma referência para esse marco. This is approximately 100 AD. Isso é mais ou menos 100 anos depois de Cristo, When John the Revelator is on the Isle of Patmos. onde João se encontra na ilha de Patmos. They tried to kill him by boiling him in oil. E eles tentam matá-lo ao atirá-lo no caldeirão de óleo, But he wouldn't die. mas ele não morreu. And then he saw Jesus coming in his vision. E na sua visão ele vê a vinda de Jesus. So he can also represent the 144,000. Então ele também pode representar os 144.000. And in Manuscript Releases, Volume 19, E Manuscritos Liberados, volume 19, page 40. a página 40.
She says, ela diz: in the days of the early Christians, nos dias dos primeiros cristãos, Christ came the second time. Cristo veio pela segunda vez. His first advent was at Bethlehem, O seu primeiro advento foi em Belém, when perdão. he came as an infant. Quando ele veio como uma criança. And then she says his second advent was at the Isle of Patmos, E ela diz que o seu segundo advento foi na ilha de Patmos, when he revealed himself in glory to John the Revelator. quando ele se revelou em glória a João, So she calls this revelador. his second advent. Então ela chama isso de segundo advento. So obviously that's a symbol of the second advent. Então, claro que isso é um símbolo do segundo advento. I think that's pretty much everything to point out here. So one last thought. Então, um último pensamento. If you just use thus saith the Lord and proof texting, Se nós apenas usamos um assim diz o Senhor e texto prova, you'll have to stand up here reading text after text, vocês teriam que estar aqui lendo citação após citação. and you know how to do that study. You know, you try and interpret each text. E vocês sabem fazer esse estudo, seria interpretar cada texto. But if you use this kind of parable methodology, Mas se nós usamos esse tipo de metodologia de parábolas, if your audience doesn't believe it, se a vossa audiência não crê nisso, they're going to have to explain. The doubting audience would have to explain a audiência que está em dúvida terá que explicar, how, first of all, God wrote this prophecy about the Antichrist, primeiro, como Deus escreveu essa profecia sobre o anticristo, and also he wrote the prophecy of Christ, e também ele escreve a profecia de Cristo, for example, in Daniel 9, por exemplo, Daniel 9, and he wrote Revelation 11. e ele escreveu Apocalipse 11. And then after that, God guided the world's events to perfectly match each other. Depois disso, Deus fez com que os eventos do mundo se combinassem perfeitamente In 3 separate histories, hundreds of years apart. em 3 histórias separadas com anos de distância, To perfectly match each other and their prophecy. para que elas perfeitamente combinassem e também a sua profecia. So I think this kind of parable methodology is far more powerful than just proof texting. Então, eu creio que essa metodologia de parábola seja bem mais poderosa do que apenas fazer texto prova. If it was that easy to prove the identity of the Antichrist, Se fosse assim tão fácil provar a entidade do anticristo, just by going through the verses and then interpreting them, apenas passando os versos e interpretando isso, then the whole world would agree on who the Antichrist is, então todo mundo iria concordar com quem é o anticristo. which they don't. E eles não concordam. But who could argue with this kind of perfect pattern? E quem poderia então argumentar contra esse padrão tão perfeito? Okay, any thoughts or any questions? Alguém tem mais algum pensamento, alguma pergunta? Okay, let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you that you have shown us nós te agradecemos porque o Senhor nos mostrou that we have nothing to fear for the future que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, unless we forget how you have led us in our past. a menos que a gente esqueça como o Senhor nos liderou no passado. We pray you'll help us to remember and absorb these lines Eu peço que o Senhor nos ajude a lembrar e absorver essas linhas, and be able to teach them to others in a humble, caring manner. para nós podermos ser capazes de ensinar isso para outros de uma forma humilde. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.